Saudações, galera! No Conexões Literárias de hoje eu tenho a missão de apresentar as 9 obras exigidas pela FUVEST. Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, uma coletânea literária do escritor mais temido pela sociedade baiana do século XVII. Conhecido como Boca do Inferno, Gregório de Matos é o maior representante do barroco brasileiro, com linguagem sofisticada e rica de figuras, combinada com um texto persuasivo e argumentativo. Destaque para as poesias satíricas carregadas de crítica social. Falando em crítica social, temos a obra Quincas Borba, do mestre Machado de Assis, romance realista que defende a tese do humanitismo, uma sátira ao determinismo e ao evolucionismo social do século XIX. Rubião, o protagonista, um professor simples numa cidadezinha mineira, consegue toda a herança de Quincas Borba por meio de uma aproximação falsa e esperteza duvidosa. Deixa de ser professor e se torna o mais novo capitalista do Rio de Janeiro. Mas ele vai beber do próprio veneno e cair nas garras de um casal de vigaristas, o Cristiano Palha e a Sofia. Afinal, o mundo é dos espertos. Rubião acaba pobre e doente numa decadência total. Decadência essa que será combatida pelo patriotismo português em Mensagem, de Fernando Pessoa. 44 poemas modernistas que vão recontar a história de Portugal desde o passado glorioso no período medieval, passando pelas conquistas marítimas do século XVI, até as primeiras décadas do século XX, momento em que Fernando Pessoa se encontra ao escrever este livro. A obra é dividida em 3 partes: Brasão, Mar Português e O Encoberto. A última parte traz uma profecia do retorno do mito de Dom Sebastião, que transformará Portugal no 5º e último império do mundo. Uma esperança para aliviar as incertezas e angústias de Portugal depois da Primeira Guerra Mundial. E o sentimento de angústia dá nome ao 3º livro de Graciliano Ramos, romance peculiar que acontece no fluxo de consciência do personagem Luiz da Silva, o protagonista, misturando realidade, memória e imaginação. Luiz da Silva é um homem marcado por decepções e frustrações vocacionais, familiares, econômicas, sociais e amorosas. Sua baixa autoestima o consome o tempo todo e sua vida é marcada pela mediocridade. Apaixonado por Marina, sua vizinha e noiva, faz de tudo por ela, inclusive se afundar em dívidas por conta de um enxoval interminável. Marina, movida pela ambição, vai abandonar Luiz da Silva para ficar com um rico comerciante, o Julião Tavares. Luiz odeia Julião Tavares porque o seu arqui-inimigo é tudo o que ele gostaria de ser e não consegue. Ele enforca Julião, tem alguns instantes de sentimento heróico e acaba numa angústia sem fim. E por falar em enforcamento, voltamos ao século XVIII com a história de Tiradentes e os bastidores da Inconfidência Mineira, com a obra-prima Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, resultado de uma pesquisa de 10 anos feita pela própria escritora modernista em viagens a Ouro Preto, antiga Vila Rica, palco de acontecimentos históricos. Cecília vai nos apresentar os bastidores do ciclo do ouro, com lendas, mitos, amores e desamores, heróis e vilões, frustração e esperança, mesclando cantigas medievais, romances, com poesia épica, lírica e dramática. Mistura de gêneros bastante inusitada, com aspectos inovadores bastante explorados pelo modernismo brasileiro. Essa literatura multifacetada, diversificada, está bem representada na obra Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, seu livro de estreias com 49 poemas que já haviam sido publicados em periódicos anteriormente. Sob a influência da geração de 22, de quem era amigo, Drummond vai nos apresentar poemas piadas, versos livres e brancos, coloquialidade e o cotidiano do brasileiro. Encontramos neste clássico a fase ousada, criativa, de experimentação do autor que explorou o lirismo, o humor, a ironia e reflexões sobre o amor e a morte. Amor e morte também estão presentes nos conflitos de Campo Geral, de Guimarães Rosa, uma novela sobre as relações afetivas da família de Miguelim, um garoto de 8 anos. Essa família vive num lugarejo bem distante chamado Mutum, em Minas Gerais. O menino, Miguelim, apesar da imaturidade, vive questões existenciais e observa atentamente as tensões que há entre o pai e a mãe. Guimarães Rosa explora bastante
bastante o universo infantil e nos apresenta um pequeno protagonista que vai passar por duras lições para poder crescer. História repleta de lirismo, misturando realidade e fantasia, que vai conduzindo o leitor para a metáfora do amadurecimento, como se fosse uma fábula para adultos. Realidade e fantasia também estão juntinhas e misturadas na obra 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Literatura contemporânea brasileira não convencional, pois surpreende o leitor do início ao fim. Trata-se de uma ficção inspirada em um fato: o suicídio do antropólogo estadunidense Buell Quinn, ocorrido em 1939, enquanto fazia uma expedição de pesquisa sobre comunidades indígenas entre o Tocantins e o Maranhão. Romance investigativo que conta com 2 narradores: o jornalista, que corre atrás de pistas, indícios, evidências sobre a possível causa do suicídio do antropólogo, motivado por uma curiosidade a partir de uma leitura de um artigo no jornal. Detalhe, e isso aconteceu de fato com o escritor Bernardo Carvalho, que também é jornalista. O outro narrador é o Manuel Perna, um engenheiro que acompanhou o antropólogo durante sua vinda ao Brasil e conviveu com esse jovem cientista de 27 anos por 9 noites. É uma narrativa dentro de outra narrativa, como se fossem 2 livros em um. No final, o jornalista revela que nem tudo que foi narrado é verdade, deixando o leitor um pouco estupefato. Encontramos 2 narrativas em uma também na obra Terra Sonâmbula, do escritor Mia Couto. A trama ocorre durante a Guerra Civil em Moçambique, e o título Terra Sonâmbula corresponde a uma terra que não descansa, uma terra em busca de uma nova identidade, tentando resgatar suas raízes, seus valores ancestrais e alimentar um pouco de esperança diante da destruição e do caos. Temos 2 histórias paralelas. Numa, o velho Tuahir encontra um menino perdido com muita fome e dá o nome de Muidinga ao garoto. Muidinga não se lembra de nada sobre sua vida, sobre sua história. O velho Tuahir vai tentar ajudar Muidinga a recuperar suas lembranças, suas memórias. Eles vão encontrar alguns cadernos dentro de um ônibus incendiado. Esses cadernos são os diários de um outro garoto chamado Kinzu. O livro é composto por 11 capítulos que vão se revezando com os 11 cadernos. A cada capítulo a gente vai acompanhando a saga de Tuahir e Muidinga, alternando com os diários de Kinzu, que vai relatar um pouco sobre a sua infância, sua relação com o irmão, com o pai e com muitos elementos fantásticos explorando a pluriculturalidade de Moçambique. A linguagem de Mia Couto lembra bastante a do Guimarães Rosa, com essa mistura de realidade e fantasia. E essas foram as 9 obras exigidas pela FUVEST 2022 e 2023. Bons estudos!